Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de polinômios. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Dado p de x igual ao cossecante ao quadrado de alfa vezes x ao quadrado menos cotangente de alfa vezes x mais cosseno de alfa, para que valores de alfa, no intervalo de 0 a π, as raízes de p de x são reais? Bem, para resolver esse problema aqui, fica mais fácil nós trabalharmos tudo em função de seno e cosseno, né? Então vamos fazer uma transformação de cossecante de alfa em função de seno de alfa e cotangente de alfa em função de seno e cosseno de alfa, ok? Bom, cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa, né? E cotangente de alfa é igual a cosseno de alfa sobre seno de alfa. Logo, substituindo essas transformações aqui, nesse polinômio aqui, nós temos que p de x é igual a 1 sobre seno de alfa ao quadrado vezes x ao quadrado menos cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes x mais cosseno de alfa. Para encontrar as raízes de p de x, a gente iguala isso aqui a zero, né? Multiplicando os dois lados da equação por seno ao quadrado de alfa, a gente fica aqui. Aqui é 1 sobre seno ao quadrado de alfa, né? Vezes seno ao quadrado de alfa, aqui vai dar 1, né? Aqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado, né? Aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa sobre seno de alfa. Aqui o seno de alfa aqui vai cancelar com um dos senos de alfa aqui em cima, então aqui vai ficar menos seno de alfa cosseno de alfa vezes x. Né? E aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa. Né? Isso aqui tudo igual a zero. Como x ao quadrado menos seno de alfa vezes cosseno de alfa vezes x mais seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa igual a zero é uma equação de segundo grau, a gente sabe que ela só tem raízes reais se o delta dela for maior ou igual a zero. Né? O delta dessa equação aqui é menos b ao quadrado, né? Que é menos seno de alfa vezes cosseno de alfa ao quadrado, menos 4 vezes a, que a é 1, né? E vezes c, que é seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa. Tudo isso aqui tem que ser maior ou igual a zero para que nós tenhamos raízes reais. Né? Bem, aqui eu posso passar esse menos 4 seno ao quadrado de alfa cosseno de alfa para esse lado aqui da desigualdade, né? Então fica 4 seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa aqui. E aqui, menos seno de alfa vezes cosseno de alfa ao quadrado dá seno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa. Ok? Então fica seno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa é maior ou igual a 4 seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa. Como o seno de alfa é diferente de zero, né? Seno ao quadrado de alfa é maior que zero. Né? Porque o seno de alfa varia de menos 1 a 1. Né? Então, seno ao quadrado de alfa é sempre positivo. Né? Porque aqui também o seno de alfa é diferente de zero. Então, esse seno ao quadrado de alfa é maior que zero. Né? Então, a gente pode dividir os dois lados da equação aqui por seno ao quadrado de alfa sem alterar o sinal da desigualdade. Okay? Porque eu estou dividindo os dois lados por número positivo. Então, dividindo os dois lados aqui por seno ao quadrado de alfa, eu fico com cosseno ao quadrado de alfa é maior ou igual a 4 cosseno de alfa. Para resolver, descobrir para quais valores de alfa satisfazem essa inequação aqui, eu tenho que analisar três condições. A primeira delas é quando o cosseno de alfa é igual a zero. Né? Você observa que se o cosseno de alfa for igual a zero, aqui essa inequação aqui está satisfeita, né? Porque fica zero igual a zero. Né? Para cosseno de alfa igual a zero, eu tenho que alfa igual a π sobre 2. Né? Então, alfa igual a π sobre 2 é uma solução dessa inequação aqui, certo? Porque se eu coloco π sobre 2 aqui, no lugar do alfa, fica cosseno ao quadrado de π sobre 2, que é zero, né? É igual a 4 cosseno de π sobre 2. Tudo bem até aqui? Então quer dizer que alfa igual a π sobre 2 é uma solução válida, porque vai me garantir que o delta seja igual a zero. Né? A outra hipótese que nós temos que testar é cosseno de alfa é maior que zero. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, o alfa é maior que zero e menor que π sobre 2. A gente pode dividir os dois lados da equação por cosseno ao quadrado de alfa, porque nessa nossa hipótese aqui, cosseno de alfa é maior que zero. Né? Então a gente pode dividir os dois lados dessa equação aqui, né, por cosseno de alfa. O que nos dá, sem alterar o sinal, né? Ou seja, se você fizer a divisão aqui por um número positivo, você não altera o valor da desigualdade. Né? Então fica com cosseno de alfa maior ou igual a 4. Né? Se eu dividir os dois lados aqui por cosseno de alfa, aqui fica cosseno de alfa, aqui fica 4. Né? Isso aqui é um absurdo, né? Porque o alfa ele varia de 0 a 1 nesse intervalo aqui de 0 a π sobre 2, que foi o que nós definimos aqui. Tá?
Então aqui, isso aqui é um absurdo, quer dizer, ou seja, essa condição aqui não é válida, ok? Esse intervalo de alfa aqui não nos satisfaz, tá? A terceira condição que nós temos que analisar é cosseno de alfa menor que zero, né? Ou seja, o alfa ele é maior do que π sobre 2, mas ele é menor que π. Nesse caso, quando você divide os dois lados dessa equação aqui por cosseno de alfa, você tem que inverter o sinal da desigualdade, porque você está dividindo por um número negativo, ok? Então, fazendo a divisão aqui por cosseno de alfa nos dois lados da desigualdade, eu tenho que cosseno de alfa fica menor ou igual a 4. O que é verdadeiro, né? Para esse intervalo aqui de alfa maior que π sobre 2 e menor que π, porque nesse caso aqui, o cosseno de alfa varia de menos 1 a 0. Resumindo as conclusões que nós chegamos, né? A gente tem que, primeiro, o alfa tem que ser diferente de 0 e o alfa também tem que ser diferente de π, porque se alfa for igual a 0 ou se alfa for igual a π, o seno de alfa é 0, né? Então a gente exclui o ponto alfa igual a 0 e exclui o ponto alfa igual a π, ok? Da primeira condição que nós analisamos aqui, o alfa igual a π sobre 2 dá uma raiz real que tem multiplicidade 2, ou seja, o delta é igual a 0, nesse caso, quando o alfa é igual a π sobre 2. Né? Então ele é aceito como um valor que satisfaz a condição do problema. Tá? A segunda condição que nós analisamos é alfa é maior que 0 e menor que π sobre 2 das raízes complexas, que é essa região aqui. Ó. Okay? Então essa região aqui me resulta em delta menor que 0, tá? E essa condição aqui, para alfa maior que π sobre 2 e menor que π, me dá raízes reais. Então essa condição aqui, ó, ok? Então nessa faixa aqui eu tenho delta menor que 0, aqui eu tenho delta igual a 0, e nessa faixa aqui eu tenho delta maior que 0, tá? Então nossa resposta do problema fica que o polinômio de p de x tem raízes reais para alfa maior que π igual a π sobre 2 e menor que π. Então, o que é essa região aqui do círculo trigonométrico?